Que bom estar aqui mais uma vez, podendo ministrar a palavra do Senhor. Estamos vindo de uma sequência aí de atividades na nossa igreja, atividades primordiais para a nossa vida espiritual. Então, todo mês de março nós tivemos a campanha na rocha, campanha de oração e jejum, 31 dias conectados. Semana passada começamos o novo tema, a nova temática da igreja, que é biblicamente. E semana passada, através desse tema, nós refletimos sobre a Páscoa, o fim de semana da Páscoa, e recebemos dos nossos pastores verdades reveladas nesse livro que é a Bíblia. Como o pastor Rodolfo sempre disse no encerramento da campanha, nós somos como uma igreja, como um pássaro, que temos duas asas. Uma é o jejum e oração, e a outra é a palavra do Senhor, o conhecimento da palavra. E por isso o tema desse mês é biblicamente. Então, vamos nesse mês desenvolver essa segunda asa, que é a palavra do Senhor. Semana passada, como eu já disse, falamos sobre a Páscoa, e a partir de hoje nós falaremos sobre o Salmo de número 119. Então, até o final do mês, pelo menos, nós teremos as pregações como temáticas do Salmo 119. E o Salmo 119, ele fala do quê? Da palavra, da Bíblia. O Salmo 119, ele é o maior capítulo da Bíblia. São 176 versículos. Então essa é uma curiosidade que muitos sabem, outros talvez não, mas ele é o maior capítulo da Bíblia. Só que tem uma outra curiosidade nesse capítulo. Ele é um acróstico. Você sabe o que é um acróstico? Um acróstico é essa imagem que você está vendo aí na sua tela. Então, é como se fosse uma palavra na vertical e características dessa palavra na vertical, características na horizontal. Então, ali, acabei me divertindo, eu e a Nath, quando estávamos fazendo os slides. Então, salmos ali, sabedoria, alegria, louvor, mandamentos, ordem, santidade. E esse é um estilo de acróstico. E lá, quando o salmista foi escrever esse texto, pensa, não era muito fácil fazer isso. E ele usou o alfabeto hebraico. Então, ele começa lá no A e termina no tal. São 22 letras. E para cada letra, ele escreve 8 versículos. Então, 22 vezes 8 dá 176, que é o número de versículos que o Salmo 119 tem. Então, só para contextualizar e deixar exemplificado, é como se os próximos versículos que nós vamos ler daqui a pouco, como se todos eles começassem com a letra A. Então, a temática de hoje, ele é da letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Então vamos lá, abre comigo a palavra do Senhor em Salmo 119. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 8. E por mais que esse acróstico, que a gente fala, ele não se manteve no nosso dialeto por causa da transliteração e tal, ele não perde a sua validade, nós devemos nos aprofundar nele. Então, na época, era como se hoje nós tivéssemos uma obra de filme aí no cinema, por exemplo, que digna de Oscar. Então, o acróstico ele era um deleite poético, digamos assim. Então, era algo muito difícil de se fazer, era algo digno de ser contemplado. E, além disso, servia para o povo decorar, não era todos que tinham a palavra do Senhor, as leis e tal. Então, essa literatura, esse estilo poético, ele ajudava
para decorar, para a galera conseguir se situar e repetir e tudo mais. Então, abra comigo em Salmos de número 119, versículo de 1 ao 8. A palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Então, ali o salmista ele já começa falando que há um caminho. Eu não sei se você... o tema da nossa pregação hoje é caminhos. Mas hoje eu queria falar do único caminho que é proposto aos filhos do Senhor. Eu sempre reforço que a nossa vida ela é feita de princípios. Então, são a base, o ponto de partida, o lugar da onde a gente parte, e ele não muda. Então, se você tem princípio, se você cumpre ele ou não, o princípio ele continua intacto. O princípio não muda. Então, nós, como cristãos, temos como princípio que a Bíblia é a palavra de Deus. Esse é o nosso ponto de partida. Para nós, a Bíblia é um guia de regra e prática. Isso faz parte da nossa fé. Viver biblicamente é o caminho que é proposto a nós. Então, o primeiro ponto dessa pregação é: há um caminho. Não tem como a gente ser cristão sem crer na Bíblia, sem crer no que está escrito. Afinal, a Bíblia é a revelação da palavra de Deus e nós só conseguimos saber dos relatos do que Deus fez no período que a Bíblia foi escrita por causa dela. Não sobrou nenhuma pessoa, não tem armazenamento de dados, não tem banco de dados, não tem tecnologia, não tem TI, mas tem um livro que permanece até os dias atuais. Ter isso como a Bíblia como uma verdade na nossa vida não significa que nós não podemos questionar o conteúdo que nela existe. Então, se eu leio um versículo, eu preciso questionar, eu preciso saber, por que isso é ou não verdade? E o Dani sempre tem estimulado a gente a ter uma fé inteligente, a ler as Escrituras, a estudar, a buscar. Nós tivemos o Amp Room durante o ano passado e no começo desse ano, onde nós conseguimos estudar a Bíblia, os profetas, estudar sobre a Trindade, Apocalipse e tudo mais. Então, quero te convidar a estudar a Bíblia, quero te convidar a buscar a Bíblia de todo o seu coração, assim como nós veremos mais adiante. Então, o caminho a ser percorrido é o caminho da vida, que é uma vida bíblica. Então, tem duas características desse caminho que eu gostaria de ressaltar com vocês. Os caminhos do Senhor, o caminho do Senhor. Primeira coisa, o caminho do Senhor, ele é reto. Então, no versículo 7 do texto que nós lemos, tem uma partezinha ali que ele fala retos juízos. E o que significa a palavra reto? Não é a questão da geometria, que é a linha reta, não. É que o reto no dicionário significa que se comporta com justiça, integridade, honestidade, justo, íntegro e verdadeiro. Ou seja,
os caminhos do Senhor, eles não têm erros. Muitas vezes, inconscientemente, temos a mania de achar que somos mais bondosos do que Deus. Tem muitas pessoas que questionam, o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau. O Deus do Antigo Testamento, o Deus da Bíblia é o mesmo de capa a capa. O que a gente fica travado muitas vezes na interpretação? E a gente começa a achar que nós somos mais bondosos do que o Senhor. Quando tivermos dúvidas sobre alguma dessas histórias do Antigo Testamento, principalmente, que é o que os jovens muitas vezes perguntam para nós, eu quero mais uma vez te estimular ao estudo. Vai a fundo até você entender o real significado do que o texto bíblico quer dizer a você. Então, os caminhos do Senhor, eles são retos. Não somos mais justos do que Ele. Então, essa é a primeira verdade que eu queria ressaltar desse caminho que nos é proposto. Segunda característica. O caminho do Senhor é para ser cumprido. Leia comigo o verso 3. Tu ordenaste os teus pensamentos para que os cumpramos à risca. Aqui está mais uma verdade que esse texto nos revela sobre as Escrituras. Elas são para serem cumpridas. Carnaval do ano passado, no feriado de Carnaval, o Rodolfo Abrantes esteve aqui com a gente e ele pregou aqui na igreja, fez a igreja, lembro até hoje, a igreja inteira repetir essa frase: o que é certo, mano. Então ele fez a igreja repetir essa frase. Parece simples, mas isso é muito profundo. Precisamos querer obedecer a palavra de Deus, e nós, como jovens, temos visto na nossa sociedade, na nossa geração, a relativização do pecado. Ou seja, nós estamos querendo viver a nossa vida e colocando a Bíblia como secundária. Ou seja, nós estamos querendo olhar para a Bíblia conforme o meu estilo de vida, ao invés de fazermos o nosso estilo de vida segundo a visão bíblica. O que eu quero dizer com isso? É que isso é um princípio. Eu sei que o pecado muitas vezes nos persegue, mas nós precisamos parar de brincar com a palavra do Senhor. Precisamos parar de brincar com o pecado. Isso é uma verdade e eu me pego muito nisso, porque às vezes eu quero viver da minha maneira, quero viver os meus caminhos e muitas vezes eu não obedeço o que está aqui dentro. Mas obedecer o que está aqui dentro é um princípio na minha vida. Por mais que eu não consiga cumprir, a Bíblia permanece reta e ela continua sendo válida até hoje e nós precisamos cumpri-la. E eu te pergunto, como você tem enxergado a Bíblia? Como tem sido a sua relação com ela? Como você tem enxergado o caminho do Senhor? Diante do que nós lemos, de que há um caminho proposto para nós, eu gosto de pensar que a Bíblia é um GPS. Então, ela nos propõe uma trajetória correta, ela nos propõe algumas instruções, ou várias instruções, para chegarmos a um destino. Essa trajetória, ela não vai acabar até chegarmos na glorificação. Então, o destino, ele é a glorificação, que é a volta de Jesus. Mas até lá, há uma estrada a ser percorrida,
E podemos chamar essa estrada de santificação. Mas o que é santificação? Santificação, segundo a pergunta 35 do breve catecismo de Westminster, santificação é a obra de livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. Então, Deus derramou uma graça sobre mim e sobre você, e Ele nos habilita a vivermos nesse caminho, a percorrermos esse caminho. Ou seja, se você crê na morte e ressurreição de Cristo, que foi o feriado que nós acabamos de passar, você foi alcançado pela graça, você foi renovado e você está sendo convidado e habilitado para viver em retidão. E para quem vive nesse caminho, esse caminho de retidão, há uma promessa, há uma consequência. E assim a gente chega ao segundo tópico da nossa mensagem de hoje. Então, existe um caminho, há um caminho, primeiro tópico, e o segundo tópico, há uma promessa. Todos nós vivemos em busca da felicidade. Aristóteles defende que a felicidade é o bem mais desejado, o maior bem desejado pelos homens, e o fim das ações humanas. E daí eu te pergunto, onde você tem buscado a sua felicidade? O salmista, ele começa esse trecho que estamos estudando com os 2 primeiros versículos com a expressão bem-aventurados. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Então, nos 2 versículos, ele repete que bem-aventurados são os que andam nesse caminho. Ou seja, há prazer em andar no caminho do Senhor. Há prazer na santidade. Há prazer em fazer o que é reto. Viver uma vida biblicamente nos traz segurança. E aqui eu queria compartilhar com vocês uma história. Há 5 anos atrás, eu e alguns meninos aqui da igreja, nós fomos para a praia, 10 meninos, e a gente chegou lá e um menino ia depois, que é o Shima. E daí nós tivemos que sair da cidade que nós estávamos e tínhamos que buscar na cidade vizinha. E eu e o presbítero Jopinho, presbítero João Pedro, nós pegamos o carro de manhãzinha e falamos, vamos. Então a gente saiu da cidade que a gente estava, chegamos, buscamos o Shima, e na volta nós nos deparamos com um congestionamento gigantesco, coisa de horas. E daí nós colocamos no GPS para ver quanto tempo ia demorar. E era muito tempo, era coisa de horas. E pensa, empolgação, primeira vez que os meninos se juntam para ir para a praia e tal, e a gente ansioso para voltar. Falei assim, vamos fazer o seguinte, cadê o GPS? Comecei a fuçar, e eu falei, vou achar uma estrada alternativa. Resumo da história. Saímos do congestionamento, que era o caminho que o GPS nos dava, e começamos a subir um morro. Eu falei, tem uma estrada que vai chegar perto do lugar que a gente está. E começamos, e foi. Chegou um momento que o carro não conseguia subir mais. Então, o carro não tinha força, era muito inclinado, e era um carro bom que a gente estava. E a gente começou a subir, e o carro começou a derrapar e começou a escorregar para a lateral. E na lateral tinham várias pedras, então se o carro caísse ali, com as rodas e tal, a gente não ia conseguir sair dali, ia ter que chamar alguém e tudo mais.
E aquilo ali foi começando a gerar angústia no nosso coração, porque não dava para manobrar, porque a gente estava quase caindo mesmo. E a gente tentando colocar tábua debaixo do pneu para ver se o carro subia. Nós tentamos manobrar de volta, mas só estava piorando a situação. E o João Pedro, que estava dirigindo, ele ficou tão nervoso que nós falávamos, vira para a direita, ele virava para a esquerda. Acelera, ele freava, ele não respondia mais nenhum comando. Porque o carro era dele, o carro era da mãe dele, e poderia causar alguns danos, a gente poderia cair com o carro ali nas pedras e tudo mais. E isso foi uma situação, no momento, para o João Pedro, uma situação de muito nervosismo e insegurança. E eu e o Shima, a gente estava dando risada, né? Porque zoeira e tudo mais. Mas foi algo muito sério, que a gente poderia ter dado muito mal. A gente se deu mal, poderia ter ficado pior. O que aconteceu? Graças a Deus, tivemos uns anjos, eu não sei como que aqueles caras apareceram lá. Eles vieram 2 caras da parte de cima com a gente já estava lá fazia um tempão, e eles falaram, vocês não vão conseguir sair daqui, por causa que muita gente tenta fazer a mesma coisa que vocês fizeram. E ele falou, então nós vamos ter que levantar o carro e jogar o carro para o meio da pista de volta. Eu falei, então beleza. Nós todos lá, chacoalhava o carro, gritava, e jogava o carro, levantava o carro e empurrava. Conseguimos sair de lá. Resumo da ópera, resumo da história, tivemos que voltar para o congestionamento, tivemos que voltar pela mesma estrada, porque aquele era o único caminho que nós tínhamos para seguir. Ou seja, nós quisemos ter mais prazer do que estava proposto para a gente queria chegar antes no lugar, mas tinha um caminho a ser percorrido. Se a gente tivesse permanecido na estrada desde o começo, enfrentado o congestionamento, nós teríamos curtido mais do que teria o tempo, né? Mais o tempo que a gente ficou na montanha, lá no morro, desatolando o carro e levantando o carro e tudo mais. Nós perdemos umas 2 horas nisso aí, para mais. Então, assim é a nossa vida. Nós somos beneficiados quando nós permanecemos nas instruções que o Senhor nos dá. Então, permaneça aqui na Bíblia, que a recompensa ela vem. Você será uma pessoa feliz. Não conheço ninguém que cumpre o que está escrito aqui e não é feliz. As pessoas que inspiram e exalam o bom perfume de Jesus porque vivem de acordo com as Escrituras, elas são pessoas felizes. Passam por momentos de tribulação, mas em todo tempo louva ao Senhor, em todo tempo permanece no caminho que é proposto. Mas mais do que seguir o caminho que nos é proposto, o texto nos mostra que há um prazer na busca da palavra. Há segurança para aqueles que retêm a verdade e buscam com todo o coração. E nesse ponto, mais uma vez, eu vejo que nós somos falhos. Muitas vezes nós terceirizamos a interpretação das Escrituras. Recentemente, um pastor na internet gerou um certo pânico, a Cá até comentou na última pregação dela, que um pastor falou que Deus tinha falado para ele que na noite, na madrugada de 30 de março, o anjo da morte percorreria as cidades e que nós filhos de Deus, precisávamos passar sangue na porta das nossas casas. Eu não sei como ele teve essa ousadia, mas a gente, quando está firmado, quando a gente conhece as Escrituras,
nós não somos levados por ventos de doutrina. E quando nós não vivemos em busca da palavra, nós ficamos sempre esperando talvez um guru espiritual, alguém que vai trazer uma revelação do Senhor sobre a sua vida, e o cara falou que é de Deus, você acata. E quando a gente busca as Escrituras, nós não vivemos nessa insegurança, porque esse pastor ele trouxe insegurança para as redes sociais, houve um pânico, uma histeria mesmo, assim, a galera histérica. Teve uma amiga minha que falou que nesse episódio as pessoas que faziam fisioterapia com ela não foram porque tinham que cumprir esse protocolo. Então, eu quero te convidar a buscar as Escrituras, porque nas Escrituras há segurança, nas Escrituras há uma felicidade, nas Escrituras há prazer. E mais uma vez, te convido a voltar aqui para dentro, a ler, a buscar de todo o seu coração e andar conforme o Senhor tem nos falado através desse livro que é o nosso guia de regra e prática. Talvez você esteja me perguntando, então é meu esforço? Então eu que me faço feliz, depende só de mim? Eu que produzo a minha santidade, eu que percorro nesse caminho da santificação sozinho? Olha o que Calvino diz. Quando a retidão é exigida dos filhos de Deus, eles não perdem a graciosa remissão de seus pecados, na qual consiste a sua salvação. Mesmo quando os filhos de Deus são felizes, precisam buscar refúgio na misericórdia de Deus, porque a retidão deles não é perfeita. Ou seja, a resposta é não. Não depende só de você. Não somos bons o suficiente para andarmos sozinhos nesse caminho. Não somos capazes de alcançar essa promessa pela nossa força. A nossa felicidade, ela depende do sacrifício de Jesus, da justificação. Nós precisamos que Jesus tome a nossa posição de réu. E a justificação também é um ato de graça de Deus sobre nós. E Ele nos aceita como justos. E assim somos mais uma vez chamados à retidão. Lembro de uma vez que o pastor Messias contou uma breve ilustração em não vou lembrar a temática da pregação, porque eu era pequeno mesmo, eu acho que era pré-adolescente. E ele falava que quando nós não temos Jesus, nós corremos de encontro ao pecado, nós abraçamos, nós vamos de cara com o pecado. E quando nós conhecemos Jesus, nós fugimos do pecado. Às vezes o pecado nos alcança, mas nós vivemos uma vida fugindo do pecado. Como tem sido a sua caminhada? Jesus viveu isso de maneira exemplar. Não podemos nos proporcionar a nossa felicidade. Nós dependemos dele. Mas o que então nós podemos fazer? É postura. É simples, precisamos ter uma postura de filhos do Senhor. Precisamos tomar posse dessa identidade e começarmos a viver uma vida de santidade, uma vida que não relativiza o pecado, mas uma vida que vive conforme as Escrituras. E para seguirmos esse caminho, o caminho do Senhor, nós precisamos caminhar. E o terceiro ponto é que há uma caminhada.
No versículo 7, versículo 5, desculpa, diz assim: tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Tomara, essa expressão me chamou muita atenção. Será que os passos do salmista são fraquejantes? Calvino diz que o salmista reconhece que, embora Deus nos instrua claramente em sua lei, a estupidez de nosso entendimento e a perversidade do nosso coração necessitam constantemente da direção do Espírito de Deus. O salmista reconhece que sem a direção do Espírito Santo, nós ficamos perdidos, ficamos fadigados. Quando estamos fraquejantes, começamos a olhar para baixo, perdemos a beleza da estrada. Então, aqui a gente falou que há prazer na caminhada. Eu gosto muito de viajar, e quando a gente está naquela viagem, pôr do sol, aquilo é deslumbrante, e assim é a nossa caminhada com Jesus. Manter os passos firmes faz com que olhemos para frente e admiremos a beleza desse caminho. E assim ficamos cada vez mais apaixonados por esse caminho. E quanto mais temos postura, mais apaixonado pela palavra nós ficamos. Então, quanto mais nós levamos isso a sério, mais nós nos admiramos, mais nós queremos nos deleitar na palavra e viver conforme o que está conforme as instruções que está dita a nós aqui. Então, volta para a palavra, vamos voltar juntos para a palavra. E eu te pergunto, como está a sua caminhada? Os seus passos estão firmes? Você tem apreciado o caminho do Senhor? Talvez seus passos estejam firmados. Talvez você seja um exemplo de retidão. Talvez você tenha achado prazer na santidade. Você tem achado prazer nessa caminhada. E o versículo 7 fala que render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Ou seja, devemos render graças, louvar ao Senhor, quando aprendemos as tuas instruções. Dou glória a Deus pela área de educação cristã da nossa igreja. A Adriana, a coordenadora da área de educação cristã, tem tido um papel fundamental na vida da nossa igreja. E assim como nós tivemos a campanha de jejum e oração mês passado para desenvolver uma asa, esse mês nós estamos tendo o primeiro módulo da EB, que é a Escola Bíblica. Então, queria já render graças ao Senhor. Então eu louvo a Ele, porque nós estamos tendo a oportunidade de nos aprofundarmos na palavra do Senhor. Estamos tendo a oportunidade de questionar a Bíblia, temos a oportunidade de escutar de pessoas mais experientes que nós, temos a oportunidade de aprender a doutrina da nossa igreja. Então, fique atento nos próximos módulos da EB. Você pode ser muito abençoado. Tem cursos de noivos, cursos de namorados, tem falando sobre a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tem um curso que chama Conhecendo a Deus, vocação. São vários recursos que a igreja tem disponibilizado para você, e eu louvo a Deus por isso. Estamos passando por esse tempo de aprendizado. E o que Deus tem colocado muito no nosso coração é que a nossa igreja está se movendo. E quando um exército marcha junto, quando há firmeza nos passos, o chão treme. E tudo ao nosso redor chacoalha. Quando nós
estamos juntos, com os nossos passos firmados, as coisas ao nosso redor chacoalham. Eu creio que você entrará na faculdade marchando, e a faculdade irá ser estremecida pelo poder do Espírito Santo através da sua vida. Eu acredito que quando você chegar na sua casa, os seus parentes, a sua família será impactada pela retidão da sua vida. Eu creio que quando você chegar no seu trabalho, ali será um lugar de conversão, ali será levantado um altar mesmo, e as pessoas irão se render ao Senhor. Por quê? Porque nós vivemos uma vida bíblica, uma vida reta, uma vida com os nossos passos firmados com o que a Bíblia tem nos instruído. Agora, talvez você esteja cumprindo várias das ordens do Senhor, várias coisas do que está aqui na Bíblia. Porém, talvez você não se encontre feliz, talvez você não ache prazer em viver uma vida de santidade. Talvez você esteja se sentindo obrigado a permanecer nesse caminho. Talvez você esteja aqui porque seu pai te obrigou. Talvez você esteja me assistindo porque seu pai falou, você vai sentar agora e você vai assistir. Talvez Deus tenha apenas tuas mãos e os teus pés. E talvez Deus não tenha o seu coração. Talvez você esteja sendo empurrado por essa estrada, aceitando tudo por goela abaixo. Talvez você esteja cumprindo os estatutos para que se sinta melhor do que outros, para dar lição de moral no seu filho, ou dar lição de moral no seu pai, ou talvez você quer dar lição de moral no seu esposo ou na sua esposa. E quando nós fazemos isso, nós nos tornamos pessoas, apenas pessoas religiosas. Conhece aquela pessoa que é ranzinza? Aquela pessoa mal-humorada, que é chata, que é detentora da verdade, o sabe tudo? Pessoas que são legalistas, que têm mais medo do pecado do que a confiança na obra do Espírito Santo. Eu vejo pessoas falando, não entre na UEL, porque a UEL vai te consumir. Se um filho de Deus entra na UEL com passos firmes, a UEL chacoalha. Se você é essa pessoa ranzinza, essa pessoa religiosa, deixa eu te falar, mais do que letras, aqui há um estilo de vida. Viver biblicamente é um estilo de vida. Quero te incentivar a encontrar prazer na obediência. Vamos juntos andar de mãos dadas nessa jornada. Vamos ser firmes, sim. Vamos cumprir o que está aqui, mas sermos zelosos na comunicação da palavra. Agora, há um outro grupo. Um grupo que luta contra o pecado e não consegue andar conforme as Escrituras. Talvez seus passos estejam fraquejantes. Talvez você esteja cansado. Talvez você se sinta incapaz de andar nessa caminhada. Talvez você está começando a achar que tanto faz pegar caminhos alternativos, igual eu exemplifiquei com a minha história. Talvez você ache que a perversidade que há nos dias atuais, a promiscuidade que há nos dias atuais, às vezes você está achando tudo isso muito normal.
E além do mais, além de aceitar tudo, muitas vezes, eu me incluo nisso. Muitas vezes, nós achamos as pessoas que cumprem o caminho do Senhor, pessoas soberbas, ou que estão desatualizados, ou que são caretas. Deixa eu te falar, se você acha tudo normal, volta para a Bíblia. Seja humilde. Reconheça que a nossa dificuldade de permanecer no caminho não invalida o caminho que nos é proposto. Seja humilde. Aceite o conselho dos mais velhos. Eles sabem mais do que a gente. Vamos dialogar. Vamos voltar para a Bíblia. Vamos juntos tomar uma postura de deixar o Espírito Santo nos transformar. Tanto quando nós somos presos numa caixa chamada religiosidade, como às vezes que nós não levamos a santidade a sério. Independente de como nos encontramos hoje, nós precisamos olhar para Jesus. E há uma história que exemplifica bem isso que eu quero dizer a vocês. A história de Jesus com os mestres da lei e a prostituta. De um lado, os mestres da lei, querendo apedrejar a moça com as leis debaixo do braço. Porém, um coração endurecido e sem compaixão. Do outro lado, uma prostituta, símbolo da promiscuidade. Uns achando que estavam corretos, os sabidões, vamos matá-la, vamos apedrejá-la. E do outro lado, uma pessoa abraçada com o pecado. Então Jesus toma uma postura e com uma simples fala diz: atire a pedra quem nunca cometeu pecado. Nisso, os mestres da lei são desarmados e Jesus preserva a vida daquela moça. E posteriormente ele diz à moça: vá e não peques mais. Nessa história, quem você representa? Deus hoje está fazendo isso com a gente. Ele não quer só os nossos comportamentos. Ele está pedindo os nossos corações. Ao invés de proclamarmos condenação, ficarmos falando, não pode, vai para o inferno, vai para o inferno. Que tal começarmos a proclamar salvação? Ao invés de relativizarmos o pecado, Deus nos chama para uma vida reta. Não sei qual situação você se encontra, mas Deus quer firmar os seus passos. Deus quer firmar os meus passos. Deus quer que você tenha prazer nesse caminho. Deus quer que você viva uma vida em santidade por amor e não por obrigação. Que possamos percorrer esse caminho com passos firmes. Ali nessa ocasião, Jesus sobe a linha de discussão. Ele eleva a nossa maneira de viver. Viver uma vida biblicamente é viver uma vida de retidão como Jesus, com passos firmes, auxiliando e ajudando os que estão com passos fraquejantes. Deus sabe da nossa limitação. Deus sabe que pela nossa força não somos capazes. E por isso, Ele depositou em nós o seu Espírito. Porque esse sim tem o poder de nos transformar.
Esse sim tem o poder de nos direcionar a uma vida reta. Deus sabe que o nosso raciocínio é limitado para entendermos tudo que contém nesse livro. Mas o Espírito Santo tem poder para nos iluminar e vermos as verdades derramadas aqui. Deus sabe que muitas vezes agimos como os mestres da lei ou como a prostituta. Mas eu creio que hoje o Espírito Santo está imprimindo o caráter de Jesus na sua vida. Por isso, devemos nos lançar na vida de oração e precisamos buscar as verdades reveladas na Bíblia. E assim, pela graça do Senhor, viveremos uma vida biblicamente. Não sei como que está o seu coração, porque quando eu me pego dentro dessa história, às vezes eu me pego nos 3 personagens, como mestre da lei, achando que eu sou melhor do que os outros, me pego querendo ter um pecado de estimação, e pela graça de Jesus, às vezes eu vejo que o Espírito Santo tem me usado para ser como Jesus, e sem dúvidas nenhuma, quando eu ajo como Jesus agiu, isso me dá prazer. Vamos olhar para Jesus, vamos olhar para Ele, vamos olhar para as Escrituras, vamos olhar para a palavra, e quanto mais nós nos deleitamos, quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós o amamos. Nós te agradecemos porque o Senhor se permitiu ser revelado a nós através das Escrituras. Nós te louvamos porque há uma caminhada que é proposta a nós, há um caminho proposto a nós. Obrigado porque através de Jesus somos habilitados a viver uma vida de santidade. Obrigado porque através do sacrifício de Jesus nós somos justificados e nós podemos viver uma vida de santificação. Obrigado porque a Tua palavra diz que o Senhor um dia irá nos buscar e nós viveremos a glorificação. Nós te louvamos porque um dia essa caminhada não será tão difícil. Um dia nós estaremos livres da presença do pecado, mas até lá, Pai, nos dê constrangimento, nos dê firmeza nos passos, que os nossos passos possam estar firmes na Tua palavra. O Senhor nos deixou instruções de como vivermos uma vida que agrada o Teu coração, uma vida que nos traz segurança, uma vida que nos faz feliz. Nós te agradecemos e nós clamamos que o Teu Espírito Santo nos constranja, que toda religiosidade, que todo cumprimento das leis do Senhor, que isso seja, Pai, por amor e que não seja algo apenas para apedrejarmos uns aos outros. Vivemos em dias difíceis, em dias que vemos pessoas abrindo mão dessa verdade, por causa de posicionamentos políticos, por causa de causas, eu não sei, tem muita coisa que tem tirado o foco da Bíblia, e nós pedimos para que o Senhor nos volte a esse caminho, que o Teu Espírito Santo nos constranja e que possamos levar a vida de santidade a sério, que possamos correr do pecado, que possamos correr em direção à Tua palavra, às Tuas instruções. Pai, que o Teu Espírito Santo nesse momento esteja quebrando pecados, que o Teu Espírito Santo esteja constrangendo corações, que pessoas que estão às vezes viciadas em algum pecado, em alguma prática,
que haja libertação nessa hora, que as pessoas a partir de agora possam olhar para frente com os passos firmados, que juntos como uma igreja unida, que nós possamos marchar, que nós possamos, Pai, adentrar as portas do inferno, que a Tua palavra fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, mas nós precisamos ter firmezas nos nossos passos. Espírito Santo, nos toma, nós queremos viver uma vida de santidade, e quanto mais nós conhecemos a Tua palavra, mais nós conhecemos Jesus, e mais nós nos apaixonamos.